Olá, tudo bem com vocês? Que bom! O nosso conteúdo de hoje eu quero convidar você para uma reflexão com uma visão crítica sobre a história. A gente sempre faz isso, sempre tenta fazer isso, porque eu acredito muito que para estudar história nós precisamos ter uma visão crítica, uma visão analítica, reflexiva, eu posso dizer assim, sobre os fatos. Sempre que eu posso, quando eu estou trabalhando história, sempre quando eu vou comentar sobre algum conteúdo, seja ele de qual ordem seja, da Revolução Francesa ou Revolução Industrial, eu gosto de levar a pessoa que está me ouvindo a pensar o que aconteceu para que esse fato chegasse, para que esse fato acontecesse. Porque a história, ela não acontece sozinha. Ela não acontece do nada. Nós trabalhamos aqui, eu tenho falado com os meus alunos aí no 8º ano, em especial, nós falamos da Revolução Industrial, nós falamos da questão do Iluminismo, foi um dos conteúdos que nós trabalhamos muito, falamos muito, comentamos muito sobre ele. Mas neste momento, hoje, do conteúdo, a gente vai trabalhar, eu quero levar vocês a entender a conexão desses conteúdos. Nada separado, porque nem na nossa vida nada acontece separado. Os fatos, eles se sucedem, os fatos vão sucedendo, uma questão após a outra, até culminar em alguma realidade. E na história não é diferente, porque a história é feita por nós. A história é construída pelo homem. No conteúdo que eu estou enviando para vocês, vocês vão entender isso de uma maneira bem objetiva e com muito significado. Falando um pouquinho sobre o iluminismo, de novo, as suas raízes, as suas ramificações, aonde que chegou, até que ponto o iluminismo foi influenciando a Europa, foi disseminando isso pela Europa, pelo mundo, até chegar nos Estados Unidos também. A questão do iluminismo, a ideia iluminista, ela influenciou de forma imensa, muito, de uma maneira intensa também, a inúmeras revoluções pelas Américas. Inclusive, como eu já fiz até um vídeo, já havia gravado, elaborado um vídeo falando sobre a Inconfidência Mineira, vou retomar esse tema. Por quê? Para fixar mais um pouco. A Inconfidência Mineira, hoje nós vamos entender um pouco mais que a Inconfidência Mineira, sim, ela teve, sim, uma influência com esses ideais iluministas. A revolução para a independência dos Estados Unidos, ela teve, sim, uma influência iluminista. Mas, Marcelo, o que aconteceu para que a questão iluminista influenciasse tanto, levasse tanto a revolução para tantas pessoas? Vamos pensar no iluminismo um pouquinho? Vamos lembrar de um dos ideais do iluminismo era voltar para a ciência, enaltecer a razão e, com isso, a liberdade das pessoas. E, com isso, a liberdade de cada um. As pessoas que sofriam nesses lugares das Américas, até mesmo na Europa, elas começaram a pensar, gente, eu vou ficar recebendo ordem de um rei completamente radical, ensandecido, louco, ou eu vou começar a questionar as ações desses imperadores? Nós vamos ficar aqui sofrendo sofrendo as consequências de um rei tirano. No caso de Minas, a Inconfidência Mineira, vamos nessa questão, eles pensavam na liberdade. Nós vamos ficar submissos a Portugal, à coroa portuguesa, por quanto tempo? E isso aconteceu também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram submissos a quem, gente? No conteúdo da independência das Américas, dos Estados Unidos, norte-americano, especificamente a gente está falando disso agora, o que ele estava fazendo?
que eu estava pensando? Ficaremos, né? Vou corrigir a concordância aqui melhor. Ficaremos presos à Inglaterra? Ficaremos submissos à Inglaterra? Seremos escravos? Seremos sempre comandados pela Inglaterra? E aqui no Brasil, né, em Confidência Mineira, seremos sempre submissos à coroa de Portugal? Não podemos ter liberdade? O foco principal dessa temática toda é a liberdade. Mas que tipo de liberdade é essa? Eu quero que vocês pensem. A liberdade de fazer o que eu quiser? A liberdade de querer trabalhar e falar o que eu quiser? Será que isso é liberdade? Não. Vamos ler com calma o conteúdo da independência, da Inconfidência Mineira. Já estou lembrando da independência, né, do Brasil, que aconteceu em 1822. Né? A Inconfidência Mineira aconteceu um pouco antes. Vamos ler esse material. Vamos pensar o material que eu estou disponibilizando para vocês. Vamos pensar um pouquinho sobre essa liberdade. Ok? Leiam com atenção, prestem atenção nas questões, que essas questões estão carinhosamente, de forma objetiva, para levar a gente a pensar mesmo sobre todo o conteúdo, mas de uma maneira mais crítica, mais analítica. Ok? Bom estudo para você!